isso? Cadê o hino? Cadê? Nada mais importa do que falar do Fluminense. Muito boa tarde pra você. Segunda-feira, começou os donos da bola? E aí, Larissa, beleza? Boa tarde pra todo mundo. Realmente, o Fluminense foi campeão, inclusive, já vou mandar um abraço aqui. Minha Dinda, Leila, meus amigos Gabriel e Thiago. Olha, eu tava assistindo o jogo na casa deles, eu tava quase infartando por eles. Eles estavam passando emoção pra gente, mas merecidíssimos. Parabéns, tricolores. Pela primeira vez vinha assim, ó, uniformizada pra esses donos da bola. Tem um rabisco aí. Tem um rabisco. Sabe de quem? Sabe de quem, amigo? Rafa, dá aquele zoomzinho esperto aqui. Chega ó. mais, Rafa. Mostre quem tem esta aí? camisa. O que tá escrito? Um abraço? Primeiro, o número já diz muita coisa. 0. Não é 0, cadê? É 9, cadê? é 9, Beleza. deu pra ver, 9 de quem, Bernardo? É, do Cano. Não, o Cano é 14. Não é. John Kennedy. Não é. Não. Tá dando aqui? Hã? Um abraço. Um F grandão assim, Ber. O Cone. Fred. Frederico. Isso aqui tem um peso pro torcedor do Fluminense. Realmente, vale milhões essa Vale milhões, ainda mais agora. Certeza. Então, ó, título exclusivo pra você. Bora ver o título inédito do Fluminense. Vai. América tem dono. Hoje merece. Solta o hino do Flusão. Os comandados de Fernando Diniz conquistaram a tão sonhada Taça da Libertadores pela primeira vez em 121 anos de tricolor das Laranjeiras. E o título veio de maneira épica, contra o Boca Juniors, um dos maiores times da América e com 6 Libertadores no currículo. E se tem jogo decisivo, tem gol do Cano. O caminho pro título começou com o gol dele aos 36 minutos do primeiro tempo, pegando de primeiro o cruzamento de Samuel Xavier, que fez o Maracanã tremer. E nós temos mesmo que falar de Germancano. O cara é o rei dos gols decisivos. Ele marcou nos jogos de ida e volta das quartas, da semi e agora na final, artilheiro isolado com 13 gols marcados. É pouco decisivo o homem, né? Só que no segundo tempo, o Boca tava mesmo a fim de estragar a festa. E o lateral Luiz Advíncula marcou o gol de empate nesse chute de esquerda de fora da área. Mas o legal do futebol são os heróis improváveis. E por sorte, esse cara tava do lado do Flu. Aos 35 minutos do segundo tempo, Fernando Diniz chamou o atacante do banco e falou: Você vai fazer o gol do título. No melhor estilo vidente, Diniz estava certo. Aos 11 do primeiro tempo da prorrogação, Keno ajeitou e John Kennedy mandou essa bomba. Um golaço. O gol que o torcedor esperou por muito tempo e deu a Taça Libertadores da América ao Fluminense. Depois, é claro, foi só curtir a festa mais do que merecida. Parabéns, Fluminense! Muita festa para os torcedores. Bem, a gente fala sobre isso, né? Historicamente, mais de 100 anos esperando o título. Agora imagina para o jogador que ouviu de Fernando Diniz, que tá aqui, é o auge. Nesse momento, todo mundo fala de Fernando Diniz, pro bem ou pro mal. Sim. Chama e fala, você vai entrar para fazer o gol do título no 1-1, velho. Não, e o Kennedy, que se envolve em muita polêmica por aí também, foi pra Ferroviária, foi rebaixado, aí o Diniz veio, trouxe, falando, garoto, aqui ó, é tu, meu irmão. Iluminado, John Kennedy. Bateu no peito e falou, eu assumo a responsabilidade. Brabo. E esse título do Flu, né, vem com um gostinho especial justamente pelo que a gente falou, né? Não era um adversário qualquer. Na Libertadores, chegar na final já é uma baita de uma vitória. Mas pegar um Boca Juniors, um time enjoado, marrento em campo e com tantas libertas no currículo? Eu jurei que seria um Maracanazo 2.0, mas tricolores, parabéns, hein? Entraram pro time, né? Também tem uma, valeu? Você, torcedor do Fluminense ou aquele que secou o Flu no final de semana, manda sua mensagem, 99716-8014. Fala aí o que você achou dessa final da Libertadores. E o fim de semana também foi de muita emoção na tela da Band. De novo, vitória dele, Max Verstappen, dessa vez no Brasil. Não tem jeito, o Verstappen é brabo mesmo. No GP do Brasil, o piloto da Red Bull conquistou a 17ª vitória em 20 corridas. Como se não bastasse, ele já quebrou o recorde de pontos na história da Fórmula 1. Com essa vitória, ele chegou aos 524 pontos e se tornou o primeiro piloto a ultrapassar os 500. Sobre a corrida, logo no início, ou melhor, antes mesmo da largada, Charles Leclerc teve problemas no carro durante a volta
falta de apresentação, perdeu o controle e bateu, nem chegou a largar. Após a largada, muita confusão com batidas e até pneu perdido, acertando a traseira de Daniel Ricciardo. Com tanta sujeira na pista, bandeira vermelha por 25 minutos e nova largada. Enquanto isso, Verstappen continuava ali, segurando a primeira colocação contra Norris. O queridinho dos brasileiros, Lewis Hamilton, dessa vez não brilhou e ficou na 8ª colocação. Mas a emoção ficou para a disputa do 3º lugar, numa batalha épica entre Sérgio Pérez e Fernando Alonso. Na última volta, Pérez, que estava em 4º, ultrapassou Alonso, mas o espanhol conseguiu recuperar a colocação logo depois. Na reta final, Pérez foi com sede para cima de Alonso e na bandeirada parecia ter ultrapassado o espanhol, mas com 0,053 segundos de vantagem, Fernando Alonso garantiu o lugar no pódio. Verstappen primeiro, com o maior domínio da história da Fórmula 1. Lando Norris da McLaren em segundo e Fernando Alonso em terceiro fizeram o pódio do GP de número 51 do Brasil. Com emoção do início ao fim, na tela da Band. É isso, falando de Band, vem aí o 7º Circuito Band Saúde. Um dia de muita atividade física e bem-estar para toda a família. Aulão com academias, cuidados com a saúde, produtos e serviços e muita dança para ninguém ficar parado. Vai ser nesse sábado, dia 11 de novembro, a partir das 7 horas da manhã, na Praça Ulisses Guimarães, no Jardim Aquários. Tem aulão, cuidados com a saúde, produtos e serviços. A entrada, lembrando, é gratuita. Teremos também a corrida Circuitinho Band Saúde para criançada de 3 a 10 anos com kit exclusivo. Só que atenção, hein? Vagas limitadas. Então, inscreva já o seu pequeno corredor pelo site simpla.com.br. Tudo isso você confere nesse sábado, dia 11 de novembro, a partir das 7 horas da manhã. Você não pode perder, hein? Tá mais do que convidado. Circuito Band Saúde, realização, Grupo Band Vale. Bernardo Baitelli. Fala. Sabadão, então, corridinha, bora? 7 da manhã, eu vou ficar devendo nessa. Que 7 isso, da manhã, Bernardo. vamos descansar um pouquinho, mas os moleques vão. É isso. Tá Vai. feito o convite. Intervalo, já tem mais os donos da bola. Voltamos com os donos da bola e no wrestling, Laís Nunes de São José brilhou no PAN e faturou a medalha de ouro. Disputando no estilo livre de categoria até 62 quilos, ela não deu qualquer chance para a cubana Maria Santana. Finalizou o combate em menos de 1 minuto e meio e conquistou a medalha de ouro. Essa foi a segunda dela em PANs, depois de bronze em Lima em 2019. Braba! Parabéns para Laís, que inclusive faturou ouro no dia do aniversário. Comemorando 31 anos, a festa foi completa. No vôlei masculino, o Brasil também conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Isso depois de vencer a Argentina por 3-7-0. Para não perder o costume, o oposto da Darlan foi o destaque da partida com 14 pontos. Essa foi a 5ª medalha de ouro no Brasil no vôlei masculino, que agora assume como o maior vencedor da modalidade ao lado de Cuba. A seleção brasileira não alcançava o topo do pódio desde o PAN de Guadalajara em 2011. A Argentina ficou com a prata pela primeira vez e a Colômbia conquistou o bronze, resultado inédito para o país. Hoje, falar agora de esporte regional, aliás, no vôlei tivemos 2 representantes daqui, né? Felipe Roque, o oposto, e Matheus Brasília, levantador, inclusive Brasília eleito o melhor levantador do PAN. Joga demais. Bernardo, o que temos hoje? Hoje tem basquete, Lares, 7h30 contra o Pato. Tem um ex-jogador do São José, o Peco vai jogar. É isso, Arthur Pecos por lá. Bernardo foi conversar com o técnico Sebastião Figueiredo sobre o jogo de hoje. Pois é, início não tão assim como a gente pensava, por isso eu tô ao lado de Sebastião Figueiredo, que vai explicar direitinho pra gente. Sebastião, boa tarde. O que aconteceu nessas 2 primeiras partidas? Boa tarde, boa tarde. Bom, não foram os resultados que a gente esperava para um começo de competição, mas analisando friamente a nossa realidade do time, com atletas sem ritmo, voltando de lesão, acho natural os erros que nós tivemos. O time voltou em 0, né? E precisamos de tempo, o que nós tivemos essa semana de preparação para chegar bem nesse jogo de hoje contra o Pato.
Pois é, o jogo de hoje, 7h30, vem depois de mais de uma semana de treino, descanso. O que você esperou dessa semana para você recuperar seus atletas? Bom, primeiramente, nós tivemos uma evolução estatisticamente desde o jogo da Unifacisa para o jogo de Fortaleza. Nós conseguimos jogar melhor, só que não atingimos o objetivo de ganhar a partida, né? Especialmente o segundo quarto dos dois jogos foram momentos ruins, mas também foram momentos onde a gente precisou de fazer uma mudança para ter uma troca e reversar um pouco o time. Hoje o time está mais completo, conseguimos treinar melhor na semana, trabalhar a parte física, entrosamento do time, as qualidades coletivas, que é a nossa identidade, né? E até esses dois jogos não conseguimos, mas é uma boa sensação dessa semana, um bom trabalho que nós fizemos para essas duas partidas. Agora, daqui a 2 dias, na quarta, tem um jogo também aqui no Linneu contra o Minas. 4 jogos em sequência aqui dentro de casa. Isso causa alguma pressão a mais por vencer? Na verdade, a única pressão que a gente tem é tentar ganhar em casa, né? Ou valorizar as partidas aqui em São José. Volto no que eu falei no começo. Difícil para nós, porque o time, por causa das lesões, acabou sem ritmo, perdendo a química que nós tivemos no começo do Paulista, porque no final do Paulista a gente já tinha vários atletas machucados, e é isso, a nossa cabeça está em voltar a ter essa química, em achar o time realmente e não dar tanta importância já aos resultados. Os resultados vão vir mais na frente, porque a gente precisa de tempo para arrumar a equipe. Infelizmente, o time até hoje, desde o 1º de julho que a gente começou até hoje, nunca conseguimos jogar com o time completo. Então estamos correndo atrás disso para ter um pouquinho mais de rotação. Muito obrigado, professor. Lembrete para você, torcedor, hoje 7h30, confronto contra o Pato Basquete com vocês no estúdio. Valeu, e olha só, vamos chamar agora o Carmo para falar mais dos jogos do NBB. Alô, meus amigos, os donos da bola, salve, salve, muito boa tarde, boa semana para todo mundo. Segunda-feira aí, todo mundo com aquela cara de ressaca depois do feriadão, vamos aproveitar bem. Semana que vem tem feriado de novo, vamos curtir essa semana de trabalho. Aqui nos Donos da Bola, você sempre muito bem acompanhado pela Larissa, pelo Pedro, pelo Bernardo, pelo Lucas BZK, você fica sabendo de tudo que acontece no esporte da nossa região. E hoje o destaque do nosso comentário é o basquete. O São José Basquete volta à quadra hoje pelo NBB. O São José vai para a sua terceira partida, seria a terceira rodada, mas o adversário de hoje, o Pato, que é lá de Pato Branco, no Paraná, ele já fez 5 jogos. Você sabe, na tabela do NBB, ela é configurada de tal maneira para facilitar a vida do clube quando ele é visitante, para não ter que sair, voltar, sair. O Pato, por exemplo, os 3 primeiros jogos dele foram no Rio de Janeiro. Ele fez uma mini tour pelo Rio de Janeiro, um mini campeonato carioca. Perdeu do Flamengo, ganhou do Botafogo, perdeu do Vasco da Gama. Fez os 3 jogos lá. Depois voltou para casa, fez 2 jogos, ganhou um e perdeu outro. Portanto, em 5 jogos, o time do Pato, que tem um bom time, né? Um time de boa qualidade, ele tem 2 vitórias e 3 derrotas. O São José, só derrota, mas só foram 2 jogos. 2 jogos em casa, já há cerca de 15 dias. E agora o time fará de novo 2 jogos como mandante, hoje e quarta-feira. Pega o Pato hoje, quarta-feira recebe o Minas. O Minas é um patamar mais acima, está invicto, 3 jogos, 3 vitórias no campeonato. Sempre lembrando, o jogo é 7h30 da noite no ginásio Linneu de Moura. E o torcedor do basquete não precisa ser chamado, ele vai, ele comparece, ele prestigia o time do técnico Sebastião Figueiredo. Então hoje, com todo respeito ao Pato, é hora de jogar bola, do time josense se impor e conquistar essa sua primeira vitória no campeonato. Não vai ser fácil não, o time do Pato, eu repito, é bom, mas o São José está precisando da sua primeira vitória na competição. Vamos torcer para que isso ocorra hoje, tá bom? Gente, boa semana, amanhã eu volto para a gente falar de futsal, tá bom? Valeu, Carmo, boa sorte então pro São José, inclusive estaremos juntos. Estaremos together, shall não. Bora falar então sobre Taça Bandivale de futebol de base, começou nesse fim de semana. Começou nesse fim de semana a edição 2023 da Taça Bandivale de futebol de base. Além de muita disputa, claro, nesse ano tem novidade. Uma bolsa atleta para jogar em Barcelona, na Espanha. Uma parceria da Vale Esportes com o programa Os Donos da Bola, nós vamos levar um atleta para fazer um intercâmbio numa competição em Barcelona.
Esses atletas será entre 11 e 15 anos. Vai ser bem bacana, a seletiva foi agendada, está sendo divulgada nas redes sociais. E não são apenas os meninos que ficam ansiosos para as partidas. Nossa, ontem a gente já não estava conseguindo dormir, né? E aí quando chega agora acelera mais ainda. Já é a segunda vez que a gente participa da Taça Band, do campeonato. Ano passado também ele participou. Então, assim, pra gente é um prazer imenso e a gente faz todo o sacrifício possível para vir para trazer eles nesse campeonato. E o trabalho de cuidar dessa garotada toda fica com os treinadores, que precisam saber a hora de ser aquele paizão e também a hora de cobrar. Muitos dos nossos meninos, eles têm o sonho de realmente ser jogador de futebol, né? Então, assim, mas a gente tem que ter aquele tato, né? Você sabe exatamente quem tem que cobrar, como tem que cobrar, né? Tem alguns que você passa mais a mão e conversa com jeitinho, mas a gente vai conhecendo os meninos e sabe como cobrar eles. Mas vamos aos jogos. Os meninos do Bora Bola jogaram demais e venceram por 6-0 o DFF. Continuar com foco, a mesma pegada, que daí a gente consegue conseguir os 3 pontos. Mas mesmo com a derrota, não tinha ninguém desanimado na torcida do DFF, muito pelo contrário. É tenso, viu? É fantástico, é muito bom, é uma sensação inarrável, mas realmente é mais nervoso do que os meninos lá dentro, viu? No Sub-9, Bulls contra o Barceloninha. Tudo indo bem até esse lance polêmico do Zé Gotinha. E aí? Foi ou não foi gol? Gente bem posicionada, até o garoto mesmo, com a idade que ele já tem, ele na hora ali, num segundo, ele já, professor, foi gol. Então a gente viu ali, e outra coisa, a gente não pode, uma coisa duvidosa, a arbitragem, fazer da cabeça. Se você der, tem que ser firme e ver que entrou a bola mesmo, e foi o que aconteceu. A rede balançou, entrou pra dentro do gol. Bom, pra não ter erro, o Zé Gotinha marcou mais um e os Bulls venceram por 5-1. No Sub-8, o Bora Bola tava bem e venceu o Corinthians por 2-0. Agora se liga nessa marra do Lorenzo do Sub-7 do Barceloninha. Caneleira personalizada com a foto dele. É muita personalidade. E ele é muito vaidoso. Tudo que ele vê, ele quer, ele gosta, esporte é a vida dele. Então, na hora que ele viu, ele, nossa, implorou pra mãe dele. Aliás, Barceloninha esse que empatou em 1-1 com os Bulls. E fechando a tarde de jogões, goleada da Escola Bulls sobre o Bulls CFA no Sub-10 por 7-1. Só gol de qualidade. Bom, acho que já deu para entender o que é a Taça Band, né? Tem derrotas, tem vitórias, mas no final o que prevalece é a alegria. Bernardo, você estava lá, né? Eu estava lá com o Pedro Elise, ó, craques! Tem muita gente boa de bola lá. A energia realmente na Taça Band Vale é muito diferente, desde o Sub-7 até o Sub-15. Lembrando, hein? Esse ano tem esse diferencial. Um atleta vai para Barcelona, tudo pago, quase 15 dias de viagem, um baita de um intercâmbio. Imagina os pais, o que deve estar ali no pé do ouvido. Brilha, será que eles já hablam? Chance. Algum moleque já habla espanhol, Messi, Iniesta? Não, resta saber se nós também iremos, né? Olha, fica aí o convite. Olha, no futsal, na Liga Paulista, nas quartas de final, o São José visitou o São Bernardo na noite passada e venceu por 3-0 no duelo de ida. Os gols foram marcados por ele, Gustavo, Felipe e o goleiro David. E jogando também fora de casa, nas quartas, o Taubaté perdeu por 1-0 frente ao Botucatu. Taubaté também define em casa, mas esse 1-0 é meio indigesto, né, Bê? Olha, perder nunca é legal, mas dá pra reverter facilmente. Fabinho e companhia ali, ó. Vamos fazer a alegria da nação. E o São José, coisa linda, em 3-0 fora o baile, fora de casa. David fazendo gol, pô. Fica no gol, David, viu? Intervalo, já tem mais os donos da bola. Os donos da bola. Voltamos com os donos da bola e olha, ontem teve rodada da Série A. Por isso, resultados pra você. Pois é, o Palmeiras encostou de vez no líder Botafogo e restam ainda mais 5 rodadas do Brasileirão. Quem está correndo por fora na briga pela liderança é o Grêmio, que venceu o Bahia por 1-0 na Arena. O gol do Imortal foi marcado pelo pistoleiro Luisito Soares. Com o resultado, o Grêmio fica na 4ª posição com 56 pontos, só 3 atrás do Botafogo. Já o Bahia permanece com 37 na 14ª colocação. No clássico do Pão de Queijo, empate em 1-1 em
entre Coelho e Galo, Mastriani fez para o América e Paulinho deixou tudo igual. A grande polêmica do confronto ficou por conta da expulsão de Hulk. E o fenômeno Endrick segue on fire. O menino de 17 anos fez o gol da vitória frente ao Atlético Paranaense. E foi um baita de um gol, tá? Ele tocou por cima de Bento para igualar os pontos do Botafogo, que ainda joga na rodada e tem um confronto a menos. Quem se complicou foi o Cruzeiro. A Raposa perdeu para o Inter por 2-1 e vê a zona de rebaixamento ficar próxima. Maurício e Wanderson marcaram para o Colorado e Bruno Rodrigues diminuiu. Se o Vasco vencer hoje o clássico, o Cruzeiro entra no grupo dos 4 últimos. No duelo dos opostos, melhor para o Massa Bruta. Com um golaço de Elinho, o Braga venceu o Corinthians e segue na briga pelo título. O time de Pedro Caixinha está na terceira posição com 58 pontos. Essa é a melhor campanha do Braga na elite do Brasileirão. Já o Timão, com 40 pontos, está em 13º. E o Malvadão, esse segue se ajeitando com o Tite. O Flamengo viajou até o Ceará para enfrentar o Fortaleza e venceu por 2-0. Pedro marcou no final do primeiro tempo e Luiz Araújo fechou o caixão. O Flamengo voltou a vencer depois de 2 partidas e subiu para a 6ª posição com 56 pontos. E no duelo do Z4, o Curitiba perdeu em casa para o Goiás e a situação complicou de vez. O Esmeraldino, por outro lado, respira e fica a 2 pontos de sair do perigo. E hoje é dia de rodada dupla. Em São Januário, o Vasco encara o Botafogo, duelo que pode definir a vida dos cariocas. Uma vitória do Cruz Maltino significa a saída da zona de rebaixamento e liderança ameaçada para o Glorioso. Já a vitória do Botafogo aumenta a distância para o Palmeiras com uma partida a menos e joga ainda mais pressão para o rival. Jogo que vale muito. A bola rola às 7 da noite. Já às 9, o Santos recebe o Cuiabá na Vila Belmiro para espantar qualquer chance de rebaixamento. Marcos Leonardo é a promessa da vez de gols para a equipe santista. Tô até mais perto aqui, ó, para conseguir ler. Palmeiras encosta na liderança enquanto o Vasco encara o jogo da vida nesta segunda. Mentimos na informação, Bernardo? Nenhuma. 2-0 o Vasco da Gama hoje. Esse é o sentimento? Eu só comemoro depois do apito final. Vamos falar então do futuro do Vasco? Falar de Série B? Calma aí. Na Série B, a parada segue pra lá de disputada. Em campo, o Atlético Goianiense e Novo Horizontino empataram por 2-2. As duas equipes ainda estão na parte de cima da tabela. Atlético em terceiro e Novo Horizontino em quinto. E não tem confronto fácil. O Sport perdeu para o Mirassol por 2-1 e pode perder a posição nessa rodada. Já o Mirassol encosta no grupo dos 4 e pode surpreender. Quem deixou a desejar foi o Guarani. O Bugre empatou com o Londrina sem gols e deixou o G4 um pouco mais distante. E o Juventude, cada vez mais perto de voltar para a elite, venceu o Ituano no Alfredo Jaconi por 2-1, com o gol da vitória marcado aos 56 minutos da segunda etapa. O Juve está em segundo com 60 pontos, enquanto o Ituano ainda luta contra o rebaixamento com 37 pontos em 15º lugar. Botafogo e Ceará ficaram no empate por 2-2 e não alteraram posições na rodada. Mas a Ponte Preta, vou te falar, perderam mais uma partida e entraram na zona de rebaixamento, faltando 3 rodadas para o fim do campeonato. O Avaí foi o responsável pela vitória por 1-0. O Tombense venceu o Sampaio Corrêa por 2-1 fora de casa e de virada. A equipe mineira estava na zona da degola no início da rodada e respira fora dos 4 últimos. Marcelino marcou o gol da vitória aos 50 minutos da segunda etapa. E o líder Vitória, que praticamente está carimbado para a Série A, empatou contra o Vila Nova por 1-1. Mas nada que abale o acesso e a primeira colocação. Se o Vitória vencer na próxima rodada, pode soltar o grito de campeão. Rodada essa que só termina amanhã com 2 partidas. O CRB recebe a Chape às 7 da noite no estádio Rei Pelé e às 9h30 o Criciúma recebe o já rebaixado ABC no Heriberto Russi. Muitos jogos, então, da Série B, que, aliás, passa onde, Bernardo? Aqui na Bandeirantes, eu não quero ver o Vasco ano que vem, não. Bora para as mensagens, então? Onde? Boa tarde, Larissa e Berna. Larissa, você ficou linda de tricolor. Agora o Berna está com uma cara de pastel, porque além de ver o rival ser campeão, em 2024 vai disputar a Série B. Vitor? Em 2000 e qualquer coisa a gente é campeão também. Próximo. O Cleiton, boa tarde, sou palmeirense, mas não sei por que essa camisa do Fluminense tá linda hoje, hein, Larissa? Muito obrigada, hein, Cleiton.
Eduardo, Palmeiras de sangue verde, mas os parabéns vai pro Fluminense. Arrastou o Boca, parabéns. Todo torcedor brasileiro que se preze, no fim de semana, não só não secou o Fluminense, como era impossível torcer para o Boca Juniors. Tem mais uma aqui, ó. O David. Boa tarde, Larissa e Bernardo. Eu gostei do jogo do Fluminense. Torci para o Flu. E o Vasco vai cair 2-0 para o Botafogo. Pode tirar? Pode tirar? Obrigado. Abalado, pode Bernardo? Tirar? Não, tá vamos, amanhã eu falo contigo, David. Amanhã a gente volta. Olha, a gente tá lendo aqui as mensagens, quero mandar também um abraço pro Thiago. Sim. Me encontrou no fim de semana e falou, assisto vocês todos os dias, Thiago. Um abraço. Um abraço pra você, sensacional. É isso, Lari. Tá abalado? Não? Tá tudo bem? Sim, vambora, rapidão. Que horas é o jogo do Vasco, Bê? Hoje à noite. Você sabe o horário? Eu vou estar lá no Lineu hoje, ocupado. Bom, a última vez que eu e o Bernardo estivemos no Lineu foi 5-0 para o Palmeiras em cima do meu São Paulo. Eu espero que hoje tudo se vire contra você, Bernardo. Que isso, cara. Tchau.